sabe o valor que tem uma alma. Nem todo recurso humano poderia pagar. O dinheiro, a prata, o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma que pode comprar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentir por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo, com peso pesado da cruz. Se ele chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque todas as almas têm muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentir por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e olhando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do erro do mestre amado? Não foi um pedido, mas olhe que ele nos deu. E como podemos ficar com os braços cruzados se esses braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor que custou muito caro. É necessário sentir por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor que tem uma alma. Irmã Vitória, já porta, obrigada. As ruas são de ouro e de cristais.
Andarão em tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Fica pela disponibilidade. O presbítero já está falando para orar pela Cristian Fernando e Verônica Lobo. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda a ouvir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sozinho eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Te mostro vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Obrigado, Vitória, viu? Pelo livramento. Eita, Senhor, agora. A gente, quando vai chegando a determinada idade, às vezes, a gente não pensa nem o que está fazendo, né? Mas assim, a gente arma armadilha contra nós mesmos. Povo de Deus, hoje eu vou trazer um tema que Deus sabe de tudo. É sobre um dos pecados da atualidade. Vamos falar sobre o pecado da ingratidão. Vamos lá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Que nós lemos, mas vamos lermos novamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. Qual é a palavra? Ingrato. Essas coisas é o que está acontecendo na atualidade, mas nós temos que estar sempre com as nossas mentes abertas, porque muitas vezes, por mais que você faça pelo alguém, não espere retribuir da mesma forma, e nem por isso não fique triste, porque a gente tem que fazer o nosso papel. Então, ainda que tenha a ver com a mensagem de hoje eu queria contar 3 historinhas, né, para Vitória, né? Vitória grava as coisas, né? Tá de parabéns, cantou muito bem, não? A cada dia se aperfeiçoando ainda mais. Eu vou contar 3 historinhas. A do sapo, a do burro e a da trigue. Tem a ver com as palavras dessa noite. Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou falar sobre o sapo. Uma certa vez, um homem começou a prestar atenção uma zoadinha que estava acontecendo na sua porta. E quando aquele homem viu, era o sapo. Aí o que foi que aconteceu? Aquele homem pegou um cabo de vassoura e, com muita arrogância, danou naquele sapo. O sapo sentiu a dor e foi embora. E quando pensar que não, o sapo voltou novamente. Quando ele viu que o sapo estava de volta na sua porta, dessa vez ele pegou uma mão cheia de sal e danou um sapo com muita violência. Ele já estava com o ferimento que tinha levado o cabo de vassoura, e quando aquele sal entrou nele, aí ele não aguentou, começou a correr, e quando chegou perto das margens de uma lagoa, ele morreu. Ora, nesse mesmo período, ele tinha um filho, e esse filho foi picado com um escorpião. Quando ele viu que o filho foi picado pelo escorpião, levou o filho para o hospital.
E o filho estava em estado grave. Então ele começou a reclamar e começou a dizer ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que tu não desse livramento a meu filho? Meu filho foi picado pelo escorpião. Aí a voz do Senhor falou para ele: eu mandei na sua porta um sapo por 2 vezes para te dar livramento, e você colocou esse sapo para correr de sua casa. Aquele sapo que estava ali naquela porta era justamente para comer o escorpião. Você colocou para fora uma pessoa, um animal que ia trazer livramento para o seu filho. E em cima dessa historinha, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele usa a pessoa. Deus coloca amigos no nosso caminho. E muitas vezes nós somos ingratos para os amigos. E amigos é difícil de arrumar. O sapo não tinha aparência, o sapo não foi bem-vindo. Mas tem uma coisa: o sapo era um amigo que Deus colocou naquele momento para dar livramento ao filho dele. Então tem muitas pessoas que ainda não entendem o que é gratidão. Se ele soubesse agradecer a presença daquele sapo, o filho dele não era picado pelo escorpião. Então, hoje em dia, eu conheço pessoas que dizem assim: olha, para ajudar hoje em dia a pessoa, eu vou ter que pensar muito. Não, não pense muito não. Continue ajudando. Faça a sua parte. Porque se aquela pessoa foi grato para você, você não está perdendo nada. Porque as pessoas muitas vezes não te agradecem por nada, mas o Deus do céu, Ele vê o que você faz. Amém? Mas vamos lá com uma passagem, lá no livro de Provérbios, capítulo 27, ainda falando um pouquinho sobre amigo. Daqui a pouco eu vou falar do burro, Vitória. Eita Jesus. Provérbio 27, versículo de número 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Você sabia disso, que nós temos uma responsabilidade grande pelas pessoas que foram amigos dos nossos pais? Quantas vezes o seu pai precisou e você viu o que aquele amigo tem feito pelo seu pai? Aí muitas vezes você já está grande, já cresceu, aí você vê um amigo do seu pai precisando. Lembre-se que muito ele ajudou o seu pai. Está precisando, ajude ele, não dê as costas, porque isto é ingratidão. Então nós temos que colocar na cabeça isso. A gente temos que estar sempre agradecendo as pessoas por mínimas coisas, por uma palavra. Qualquer pessoa que aparecer na nossa vida, vamos agradecer, porque é Deus que muitas vezes coloca pessoas próximas a nós. Mas tem pessoa muito egoísta que diz assim: eu não preciso de ninguém. Gente, não diga isso. Todos nós aqui precisamos de alguém. Precisamos de uma pessoa para nos ajudar em qualquer área de nossa vida, que seja no lado familiar, profissional. A gente sempre precisa de alguém. Houve
um período da minha vida em que eu queria conversar, colocar para fora, conversar com alguém, mas não encontrei. Porque muitas vezes a gente quer falar algo para alguém, mas o negócio é tão estreito que nem todo alguém tem estrutura emocional para ouvir a gente e nem tão pouco dar um conselho. Mas é muito bom quando a gente encontra um amigo que esteja disposto. Aquele amigo que diz assim: olha, pode contar comigo, o que você tiver, fale, converse. Nós temos que entender isso. Mas vamos para outra passagem da Bíblia que fala também sobre ingratidão. Lucas capítulo 10. É uma passagem bastante conhecida. Lucas 10. Você vai entender um pouco essa palavra. E o versículo de número 30. Vamos narrar essa história. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. Salteadores aqui são criminosos que pegaram esse pai de família, espancou e deixou ele em estado grave, estado de coma. Agora, versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E quando ele viu o judeu ali caído, aqui diz que ele passou de largo. Sabe o que é passar de largo? É da vista grossa aí. Passou de largo. E ali o judeu estava precisando. Agora, por curiosidade, versículo 32. E de igual modo também veio um levita. Quando ele viu aquele judeu caído, ele também passou de largo. Ele não quis ajudar. Aí o versículo de número 34. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Deixa eu explicar para vocês o que é íntima compaixão. Significa empatia. É quando você se coloca no lugar daquela pessoa. Porque uma coisa é falar, mas outra coisa é você dizer assim: eu vou me colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, para você ver que você não vai sentir também o sofrimento daquela pessoa. Então aqui diz que aproximou, atou as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre sua calvadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Lá no livro de João, capítulo 4, e o versículo 9, se me falha a memória, João 4, versículo 9, veja o que é que diz, para tirar minhas conclusões aqui. Diz assim, na parte B: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja só a história. O homem que foi espancado era judeu. Ele era judeu, mas ele não queria papo nenhum, conversa nenhuma com os samaritanos. Quando ele caiu numa situação dessa, quando ele foi espancado, quando ele caiu ali,
quando ficou em estado grave, meio morto, quem foi que veio ajudar ele? O samaritano. E olha que os judeus não falavam com os samaritanos. Aí eu quero dizer um negócio nessa noite. Não diga, eu não preciso de ninguém, você precisa. Tem muita da gente que está na igreja, mas eu não falo com fulano, eu não quero negócio com fulano. Gente, você não sabe o dia de amanhã, porque todos nós que estamos aqui na igreja, a gente precisa um do outro. Mas sabe qual é o maior problema hoje? É pessoas orgulhosas. Eu não quero papo com fulano, não quero negócio com ele, eu não quero negócio com ela. Cuidado que o dia da manhã pertence a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não quero negócio com fulano, mas você pode acontecer um problema e você vai depender daquela pessoa. Então tem muita gente orgulhosa. Vamos parar com isso. Da onde não espera, eita rapaz, eu preciso de fulano. Então coisa boa é tirar isso do coração, porque o judeu jamais pensaria que um dia ia precisar de um samaritano. Olha só, chegou o dia e acabou agora o samaritano agora ajudando os judeus. Mas vamos prosseguir, porque existe coisa na nossa vida que parece que é mal, mas sobretudo é para o nosso bem. Ora, quer ver? Um pai, quando pega um filho, ou a filha, ou uma mãe, dá uma correção, dá uma disciplina, é para o mal? Não, é para o bem. O que está acontecendo hoje é que muitos filhos e filhas não querem nem conversar com seus pais. Eu vim de uma geração muito antiga, mas eu louvo a Deus por isso, porque eu pensava que minha mãe era chata porque me batia. Não, minha mãe era boa porque me batia, porque me corrigia. Porque tem gente hoje em dia que são tão ingratos, que muitas vezes nós temos que ficar calado, porque se a gente for dar um conselho, aquela pessoa já pensa que nós estamos, pastor me repreendeu, pastor disse comigo. Gente, eu sou uma pessoa amiga, primeiramente Jesus, mas eu amo a todos. Mas em muitos momentos da nossa vida, um silêncio, o nosso silêncio está significando que nós estamos conservando a nossa alma. Você sabia que nem todas as pessoas a gente pode dar mais conselho? Pode não. Porque a gente dá um conselho, aquela pessoa já toma por indiferença. O negócio ruim, mas é bom para muita gente. Sabe o que é? Cadeia. Sistema prisional. Você sabia que o sistema prisional, sabe o que foi que fez? Foi Deus. Vamos entender um pouquinho essa palavra. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 7, aí tem gente que diz assim, pastor, o senhor nunca foi preso, né? Mas eu não estou dizendo, não é a Bíblia, não. Quer dizer coisa com quem enfia a cadeia, vai reclamar com ele. Ezequiel, meu Deus do céu, Ezequiel 7, e o versículo 23. Você vai entender a importância. Capítulo 7. E o versículo 23. Olha só o que é que Deus diz. Faze uma cadeia
porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações. Uma boa palavra. Quando um filho não escuta pai, mãe, quer dar uma de brabo no meio da rua, Deus prepara uma cadeia, vai para a cadeia. Quando ele passa pelo sistema prisional, pelo castigo, ou ele sai de lá bom, ou ele sai pior. Mas a cadeia foi feita justamente para criminosos, não foi feita para homens de bem, não. Os homens valentes que derramavam sangue naquela época, que tiravam a vida do outro, para que um homem desse, solto no meio do mundo, ele tem que estar preso, tem que estar lá, seu lugarzinho aqui, fique quietinho, tem comida 3 vezes ao dia, não é uma comida muito boa, mas tem comida. Eu nunca vi dizer que um prisioneiro morreu de fome. Não, a comida não é boa não, nem cheirosa não é. Mas cada um procura o seu lugar, porque aqui, cada um que procure. A cadeia parece ingrata, mas está fazendo com que aquela pessoa, quando sair de lá, saia muito bem. Olha só, eu vi uma reportagem agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro. O incrível que eu vi lá no Rio de Janeiro, foi quando o prisioneiro chamou os 2 policiais e dizendo assim: me lembrei de você agora, viu? Glória a Deus, aleluia. É porque há momento da vida que vem um filho nesse na cabeça, né? Glória. Então, aquele homem foi preso e ele chamou os 2 policiais e agradeceu a eles. Sabe por quê? Diga o celular, minha bênção. Meu Deus. Ah, sim. É por isso que o meu ninguém sempre eu coloco sem internet, porque senão o pessoal liga, né? Mas sabe o que é isso aí? O cantor, quando passa para ser formoso, olha o resultado, né? O telefone não quer parar, né? Assim, Samuel? É muita agenda, viu? Mas que Deus continue abençoando, né? O nosso irmão Rubem. Glória a Deus, aleluia. Aí deixa eu explicar. Aí aquele prisioneiro começou a agradecer ao tenente e ao soldado. Muito obrigado. Aí ele foi obrigado por quê? Porque vocês não tiraram a minha vida na troca de tiro. Lá no Rio de Janeiro, quando eles foram, colocaram o fuzil, ele se abaixou, entregou as armas, se entregou, foi preso e foi preso agradecendo, porque os soldados não tiraram a vida dele. Então nessa vida a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Está no sistema prisional, mas está com vida. Aí tem muita da gente que olha assim: mas fulano está preso, mas está com vida. É ali uma oportunidade que Deus está dando, porque muitas vezes quando sai de lá, aí muitas vezes perde a vida. Então é melhor estar lá, porque lá tem comida, está guardado, está livre de muita coisa. Amém? Mas vamos adiantar, né? Glória. Glória a Deus.
Olha só. No Salmo 119, versículo 71. Olha, abri bem em cima. 119, versículo 71. Veja o que é que Davi ele fala. Foi muito bom. Ele não diz nem que foi bom. Ele diz foi muito bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Veja como que é que Davi fala. Porque Davi se tornou rei. Todo mundo falava muito de Davi. Davi derrubou um gigante, Davi veio. Mas ele diz que foi muito bom o Senhor ter me afligido. Ou seja, foi muito bom o Senhor ter me castigado. Isso foi bom demais. Olha só, se a gente não receber a correção, a gente vai fazer coisa que não deve. Por isso que nós temos que agradecer. Davi aqui, ele agradece porque foi afligido. Minha gente, eu agradeço porque um dia alguém me castigou. Eu agradeço pelos carão que eu já levei. Eu agradeço a Deus por tudo. A gente não tem motivo de reclamar de nada, mas de agradecer a Deus. Agora, lá em 1 Tessalonicenses, veja o que é que diz. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Veja qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Capítulo 5, versículo de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Minha gente, agradeça a Deus. A vontade de Deus é que você agradeça. Quando você não agradece, você está sendo uma pessoa ingrata. A gente não pode reclamar de nada. Olha, imagine só a pessoa reclamando. Ixi, esse sol é muito quente. Que sol é esse? Estou me queimando no sol. Ixi, é muito calor. Aí Deus vai fazer o seguinte: Deus vai tirar o sol e vai deixar a chuva e a neve caindo. Aí você, meu Deus do céu, está chovendo muito, que neve, está fazendo frio. É assim que as pessoas são. Olha, escuta só, guarda essa palavra. Da nossa cabeça para cima, não reclame de nada não. O que Deus fazer, está feito. Agradeça. É porque eu sei que nós temos essa falha. Está chovendo muito. Nada, é que é chuva. Ixi, hoje o sol está demais. Não reclame do sol, não reclame da lua, não reclame da chuva. Agradeça, Senhor, que coisa boa. Eu já postei, de vez em quando eu posto uns vídeos. Quando chove, eu digo: Jesus, obrigado, Senhor. Chuva boa. Essa semana eu vi um sertanejo de joelhos chorando e agradecendo pela chuva que estava descendo no sertão. Gente, é riqueza do céu. Então tem gente que não agradece, só vai reclamar. Cuidado, que você que muito reclama não é da vontade de Deus não. Agora vê só, um reclama pelo sol, pela chuva, outros reclamam pela casa. Meu Deus do céu, minha casa é muito pequena, eu moro nessa casa. Eu vou dizer um negócio: eu moro nessa casa, mas não gosto dessa casa não. Essa casa é assim, essa casa é assim. Está achando ruim essa casa? Pronto, viva sem ela, se torne morador de rua. Já que está reclamando da casa, aí tem outro lá fora, doidinho para arrumar um quartinho para morar e não tem. E a pessoa tem uma casinha e fica reclamando. Isso é ingratidão, gente. Temos um determinado irmão que ele chegou numa barraca de lanche e quando ele comprou aquele cachorro quente, eu não vou querer isso não. Pô, jogou no lixo. Eu não vou querer isso nada, não
gostei, não quero, jogou no lixo. Aí foi passando outra pessoa, abriu o lixeiro, pegou aquele cachorro quente e disse: muito obrigado, Senhor, por esta comida, que desde manhã que eu não como, mas muito obrigado por esta comida aqui. O irmão que estava de lado: meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Tem muita da gente passando fome. E hoje você comeu alguma coisa, você está aqui, mas tem gente que não agradece. Agradeça, gente. O que comer, agradeça, não reclame. Tem pessoas que reclamam demais. Muitas vezes tem um carro, tem um automóvel, tem uma motocicleta, reclama: porque meu carro isso, meu carro dele, eu não vou. Rapaz, e aquela pessoa que é doidinho para ter um carrinho, para andar, e não tem. Ou se tem vontade de ter uma motozinha, não tem. Então não reclame. Louvado seja Deus. Tinha uma mulher aqui, eu trabalhava de guarda aqui no setor aí, e eu me sentia mal. Ela ganhava um salário mínimo, e ela me dava por mês 50 centavos. E quando eu ia receber, a filha dela dizia: para que dar dinheiro no guarda, né? Para que pagar esse guarda? E o guarda não toma conta de nada. Aí ela disse: olha, esse salário que eu ganho. Aí começou a desculhambar o salário de baixo calão, com palavras pesadas. Eu me senti tão mal. Os 50 centavos deixei lá no muro. Era muita coisa. Uma pessoa recebeu o dinheiro, pô, meu dinheiro desse, deixei lá e fui embora. Não reclamei nada. Bom, até hoje. Agora, experimente viver sem um salário. É pouquinho, mas é um pouquinho que você ganha todo mês. O problema de muita gente que ganha um salário, faz uma dívida de 2, se atrapalha, não, porque o dinheiro não dá para nada. Aí o problema é você. Então vamos levantar a cabeça e agradecer a Deus por tudo. Amém? Então vamos lá, vamos contar outra historinha. Eu contei a história do sapo, não foi, Vitória? Agora vamos contar uma história do burro. A história do burro é profunda, viu? Mas vamos ler primeiro no capítulo número 4 de Efésios. Efésios 4. E o versículo 27. E vamos contar a história do burro. Vitória está doidinha para saber a história do burro. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Agora vamos contar a história do burro. O burro estava amarrado no pé de árvore. Aí o diabo olhou para o burro: eu vou soltá-lo. Quando o diabo solta o burro entra em uma horta e começa a devorar ali algumas coisas ali naquele sítio. Quando a dona viu, pegou um rifle. Ah, meu Deus do céu. Então, meu Deus, negócio ao vivo é assim mesmo. Vou me ajudar aí, né? O diabo soltou o quê? O burro. E o burro entrou na horta e começou a comer e a devorar tudo ali. Aí a dona pegou um rifle e matou o burro. Quando o dono do burro
burro viu aquilo, pegou uma espingarda também, bom, matou ela. Quando o marido dela chega, viu a mulher morta. Aí ele pegou o rifle, bom, matou o homem que matou a mulher dele. Quando os filhos viu que o dono tinha matado o pai, tocaram fogo na casa dele, na fazenda, tocaram fogo em tudo. Aí o camponês, com vingança, foi bom e foi matar os filhos do homem que estava morto. Aí chegaram para o diabo e disseram: rapaz, viu o que você fez? Sabe qual foi a resposta do diabo? Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi soltar o burro. Deu para entender? O diabo apenas soltou o burro. O diabo muitas vezes ele faz uma coisa simples, mas a maldade quem faz somos nós. Tem muitas coisas que acontecem, aí o pessoal diz, isso foi o diabo. Muitas vezes é nós que estamos fazendo de errado. Nem tudo é diabo, porque aqui nessa terra tem muita gente que bota culpa no diabo ou em Deus. Agora, como a Bíblia diz aqui, não dê lugar ao diabo, significa que você tem um poder mais do que o diabo. Você mesmo sendo pecador, você é um filho de Deus e você tem poder. Você tem poder de pisar em cima da cabeça do diabo, porque você é filho de Deus, você é um adorador. O problema está se você der lugar para ele. Aí ele entra, aí ele derrota a tua vida. Mas se você não der, ele não vai poder com você. Então existe uma autonomia maior. Você é mais forte do que o diabo. Agora, se você dá lugar para ele, ele vai fazer devastação, porque você deu lugar. Voltando ao caso do burro, ele apenas soltou. Mas os homicídios que aconteceram nessa história foi a maldade do homem. Mas vamos continuar com a palavra. Por isso que nós temos que estar sempre agradecendo a Deus por tudo. Uma certa feita, hoje estou contando muita história, né? Mas porque é muito aprendizado. Existe um momento da nossa vida que a gente estuda, mas também ao longo dos anos nós também aprendemos experiências da vida. Nós temos que saber agradecer e nunca julgar ninguém. Houve um mendigo que começou a chamar uma mulher, começou a chamar por ela, chamando, e a mulher, assustada com aquele homem, foi embora. De repente chega o marido desse homem com muita ignorância. Por que foi que você estava chamando a minha mulher? O que é que você queria com ela? Colocou a mão no revólver. O que é que você queria com ela? O mendigo disse: eu não queria nada com ela. Mas você estava chamando ela, foi até atrás dela. O que é que você queria? Nada com ela. Como é que, se você disse que não queria nada, você estava chamando com ela? Por ela. Aí ele pegou, era para entregar essa carteira que ela deixou cair. Aí ele fez: essa carteira é minha, que eu estava procurando. Passei o dia procurando. Aí o mendigo fez: tome sua carteira. Aí ele fez: olhe. Aí o mendigo disse: olha, o dinheiro está tudo dentro. Aí ele disse: vou dar R$1.000 a você. Disse para o mendigo. Aí o mendigo disse: eu não quero dinheiro seu, porque tem muitas coisas que são mais importantes do que dinheiro. Eu não quero dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, não. Então hoje o que é que acontece? As pessoas não estão sendo gratas. Qualquer coisa ajuda.
Aí o homem abaixou a cabeça e disse: eu estou mais errado do que você. Hoje você me deu uma lição de vida. Então é isso que acontece, gente. Nós temos que saber agradecer as pessoas por qualquer coisa. Por mais que a gente tente passar por provações, vai ter outras pessoas de lado que está passando situação pior. Eu já vi mulheres reclamar tanto do cabelo. Meu cabelo é muito ruim, meu cabelo é isso, aquilo, outro. Não reclame do seu cabelo, não. Que lá no Hospital do Câncer tem mulheres precisando de cabelo e não tem. Aí as pessoas reclamam demais da vida. Seu cabelo é ruim, mas é seu, graças a Deus, está com saúde. Mas tem muita gente que não tem a mesma linha de pensamento. Vamos lá para o livro de 2 Timóteo. Vamos ler isso aqui, vamos concluirmos. 2 Timóteo, capítulo número 2, e o versículo 16. Segunda Timóteo 2, versículo 15, e depois o versículo 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatório profano, porque produzirão maior impiedade. Ora, para você ser uma pessoa aprovada por Deus, você tem que evitar muita coisa, e principalmente falatório. É o mais que a gente vê por aí. Olha só, faça o seguinte, coloque no coração: eu vou ficar em silêncio 2 dias, só vou escutar. Faça uma análise, o quanto as pessoas falam do outro. Não tem uma conversa que alguém não esteja ali no meio da conversa. Isso não é de Deus. Agora cada um que faça a sua parte. Eu estava trabalhando aqui de guarda, aqui no bairro do Caíque, e ali, naquela construção, um rapaz estava falando do seu próprio pai, e todos estavam tirando onda da cara do pai dele. O pai dele não estava lá, e ele começou: meu pai é isso, meu pai. Começou a falar coisas absurdas do pai, intimidade do pai, sendo exposta ali, naquele lugar ali, coisas ali, servindo de graça para todo mundo. Quando eu cheguei, eu fiquei calado. Aí eu passei mais na frente, cheguei na casa do pai dele. Olha, vê se meu filho por aí. Meu Deus, enquanto que um estava falando do pai, o pai estava perguntando pelo filho: vê se meu filho por aí. Eu disse: eu vi, ele está ali na construção. Ah, tá bom, tá certo. E desde de manhã que saiu, que eu não vi, está ali, tá certo. Eu não falei nada, nada. Aí, quando o filho me viu, disse: você falou, faça uma coisa para o meu pai. Eu disse: não, porque do seu pai eu não tenho nada para falar. Ele é uma pessoa de bem, mas com você eu tenho. Comigo, sim. Não fale do seu pai para ninguém. Seu pai não merece o que você estava falando, não. Tanto que ele cuidou de você, e você falando mal do seu pai, você está pecando diante de Deus. Olha, Deus vê todas as coisas, gente. Olha, nós encontramos na Bíblia que Miriam e Arão estavam falando de Moisés, e Deus, quando ouviu, entrou com providência. Por isso que existe um perigo muito grande de falar das pessoas, e também até que a gente não sabe quem são as pessoas hoje em dia.
Tem pessoas que confiam em todo mundo. Aprenda a confiar em Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. É a Bíblia que diz. Aí eu vou contar para fulano. Conta! Depois estaria, mesmo de problema. É melhor manter o silêncio. Agora tem uma voz. Existe uma voz que vai se calar. O perigo para muitos filhos é quando o pai e a mãe ficam em silêncio. Por dois motivos. Porque tem pai e tem mãe que fica dando conselho. Meu filho, minha filha, meu filho, faça isso. Sempre pai e mãe acostuma sempre estar em cima dos filhos. Mas pode haver momento do pai ficar no silêncio, a mãe ficar no silêncio. Aí o filho vai sentir a falta. Meus pais não estão ligando para mim mais não. Eu estou estranhando. Meu pai não diz nada comigo, minha mãe não diz nada comigo. É porque pai e mãe cansa. Chega um momento que não dá mais para falar nada. A gente fala até um certo ponto, chega um limite que não dá mais. É cultura e é sorte. Essa é a primeira voz do silêncio. A segunda voz do silêncio é quando você procurar o seu pai e sua mãe e ele não tiver mais entre nós. Você procurar aquela voz. Pensa minha mãe e ela não tem mais. E você não tem mais direito. Pensa meu pai e você não tem mais pai. Silêncio eterno. Gente, a gente tem que colocar na cabeça. Agradeça a Deus o pai que você tem, a mãe que você tem. Valorize. Ora, o filho, por mais certo que ele queira ser, mas ele nunca vai ser melhor do que o pai. Não, mas meu pai, não sei o que. Se eu não falo do seu pai, não. E quando eu era pequeno? Teu pai andava com você nos braços, sua mãe cuidava. Sua mãe dava banho em você, sua mãe cuidava em você. O problema é que as mães cuidam tanto do filho, quando está enferma, em cima de uma cama, não está podendo fazer nada, aí vai sentir a pior dor, o abandono. Mas quando a gente encontra filhos ou filhas que reconhecem o que os pais fizeram, aí esse filho, ele é abençoado. Porque nós temos que saber agradecer. Agradecer não é somente da boca para fora, não. Agradecer é de coração. O que você fez por mim, eu agora quero fazer mais ainda. É isso que está faltando hoje em dia. Então, faltou mais um, foi? Foi o Trig. A história do Trig foi o seguinte. Estava o Trig e o burro. E o burro começou a dizer para Trig: essa grama que eu como, ela é azul. Aí a Trig disse: azul não, a grama é verde. O burro começou a insistir: a grama é azul. A Trig começou a dizer: não é azul, é verde. E começaram a discussão. E naquele momento, vamos chamar o Rei Leão. E chega o rei. E quando o rei chega ali, o que está acontecendo aí? Aí, o burro, Vossa Majestade, eu queria dizer que essa Trig não tem concordância comigo. Eu estou dizendo para ela, que essa grama é azul. E a Trig está insistindo comigo, dizendo que essa grama é verde. Aí o Rei Leão olhou para o burro e disse: burro, você está certo.
grama é azul. Aí o burro chegou, ficou feliz. Ele não disse, ei, ele não disse. E o burro saiu feliz da vida. Aí a trigo disse, Vossa Majestade, a grama não é verde não. Aí o rei disse, a grama é verde. E por que o senhor disse que o burro estava certo? Aí disse, Trigue, olhe para você, tanta sabedoria que você tem, você tão bonito que é, como é que você, uma trigo com tanta sabedoria, passando a discutir com um burro? Então tem que evitar, minha gente, viu? Não perda seu tempo não. Gente, nós temos que ter isso, olha, visão, entendimento. Não vamos se trocar por ninguém. Não briga dois se não quiser. Se uma pessoa insiste com você que ele está certo ou que ela está certo, aí você diz assim, tá bom, tá certo, fica com Deus. Não discuta. A gente tem que saber viver. E agradeça a Deus por tudo na sua vida, pelas mínimas coisas, por tudo nessa vida. Agradeça a Deus porque você está aqui presente também, pela vida, e nunca se reclama de nada. Não é assim, meu cantor Rubem? O senhor pode cantar outro louvor? Bom, viesse embora. Cuidado desse celular para tocar de novo, né? Sei que essa palavra é verdadeira, por isso te espera a vida inteira. Não desconforme com esta era. A vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está vindo aquele crime, meu amigo. Não tem casa para morar, não tem carro para sair, roupa nova para vestir, sapato bom para calçar. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Se tu quer felicidade, para ele vai tudo bem, o culto é ir pra festa, por isso vai todo dia. Quando sobra um dinheiro, ele diz, Jesus é bom. Quando tá faltando tudo, ele diz, é salvação. Vai lutando, vai vencendo. Faça frio, faça calor, ele diz, mas é na alegria e na aflição, ele diz, Jesus é bom. É valente e fiel, seu negócio é com Deus, o seu alvo é o céu. É semente de pedreiro, em trabalho forçado, seu serviço é pesado, mas ele canta o dia inteiro. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Se tu quer felicidade, pra ele vai tudo bem, e o culto é ir pra festa, por isso vai todo dia. Quando sobra o dinheiro, ele diz, Jesus
Jesus é bom, é valente, é fiel, seu negócio é com Deus, o seu alvo é os céus. Está vendo aquele homem, meu amigo? É o rico fazendeiro. Onde fica importado, fazenda por todo lado, porém ele é só de banqueiro. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Sinta de pé da tristeza. Sem Jesus não há dinheiro, não adianta ser banqueiro. Por isso vai todo dia. Quando sobra o dinheiro, ele diz: Jesus é bom. Quando está faltando tudo, ele diz: é salvação. Vai lutando, vai vencendo. Faça frio, faça calor, ele diz: glória a Deus. Na alegria e aflição, ele diz: Jesus é bom. É valente, é fiel, seu negócio é com Deus, o seu alvo é os pés. Eita, esse é o nosso cantor Rubem, né? Que Deus em Cristo continue abençoando o servo do Senhor. Que faça sol, que faça chover, o crente de glória a Deus, né? Nada a reclamar, mas agradecer por tudo nessa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Ainda falta 3 minutos para as 9, mas vamos concluir o trabalho do Senhor. Lembrando que quinta-feira nós vamos ter o 4 dias, 4 dias, é os 5º dia, né? 5º dia da campanha, quinta-feira. Vamos fazer uma forcinha para começar, quanto mais cedo melhor, tá certo? Então quinta-feira, aguarde a presença de todos aqueles que puderem chegar. E assim oremos. Maravilhoso Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos que passamos aqui na Tua presença, Senhor. Meu Deus, te agradecemos pelo pão de cada dia, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui, Senhor. Ou até mesmo aquelas pessoas que não tiveram, Senhor. Obrigado, Senhor, por me conceder mais um dia de vida na Tua presença, Senhor. Obrigado pela minha família, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos conceda livramento, Senhor. Abençoe todas as pessoas que ouviram esta mensagem, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,